Bom, galera, estamos de volta para fazer a correção da prova da ESA 2017, a última aplicada até o presente momento da gravação desse vídeo. Então você que fez essa prova e quer saber aonde errou, por que errou, também ocorreram muitas polêmicas e a gente vai discutir sobre isso. E se você pretende fazer a próxima prova da ESA, é um excelente caminho começar observando como a prova cobra determinadas questões, porque o exercício ele é fundamental para a sua aprovação. Eu diria que a mais de 70% da sua aprovação está em fazer exercício para praticar, para você chegar na hora da prova, saber como determinado assunto é cobrado. Então, sem mais enrolação, serão 6 exercícios de história que foram aplicados na prova da ESA 2017, ok? Vamos à primeira questãozinha, tá aí na tela para vocês. Já é uma questão, de certa forma, polêmica, que trouxe muita polêmica, porque ocorreram alunos reclamando, falando que o plano real não está previsto no edital. Tá sim, galera. Inclusive em 2014, caiu uma questão falando sobre o governo Collor e também sobre o plano real. Então, toda a República, desde 1889 até atualmente, está previsto no edital. Porém, até hoje só cobraram no máximo até justamente o plano real. Nunca passaram daí, né? Mas não significa que eles não possam passar. Então é bom você ter uma boa preparação. Vamos direto a essa questãozinha? Vamos ler do que se trata? Vamos lá. Sobre o plano real, é correto afirmar que foi lançado, olha aqui, vou grifar aqui para vocês, ó, foi lançado durante o governo do seguinte presidente. Basicamente, a questão quer saber quando o plano real foi lançado, quem era o presidente, tá bom? Vamos lá fazer um planozinho aqui para você, uma linha do tempo. Seguinte, desde 1º de abril de 1964, os próximos presidentes eram todos eleitos indiretamente e basicamente eram militares. A partir de 85 temos aí o primeiro presidente civil depois de todo esse tempo. Quem foi ele? Tancredo Neves. Só que Tancredo Neves não assume porque ele morre, infelizmente, né? Não vamos desejar mal a ninguém. E quem assume é o seu vice, é o Sarney, José Sarney, ok? Então temos aí o primeiro presidente civil após o regime militar, ou ditadura civil-militar, como queira chamar, e eleito indiretamente o José Sarney, em exercício, né? Tancredo Neves foi eleito, mas quem exerceu foi Sarney. O nosso segundo presidente da nossa linhazinha do tempo, que 2 horrível, mas tudo bem, foi quem? Foi Collor, Fernando Collor de Mello. Primeiro presidente o quê? Eleito diretamente. Primeiro presidente que o povo foi para as urnas e elegeu após o regime militar, tá bom? Ok? Tudo tranquilo? Sendo que aqui tem um adendo. Fernando Collor de Mello, ele renuncia em 92. Ele renuncia em 92 por inúmeras polêmicas durante seu governo, e quem assume é o seu vice, quem é nada mais, nada menos que Itamar Franco. Itamar, não repara a letra não, é que eu estou fazendo com o mouse, ó. Itamar Franco. Aí que tá, aqui que pode confundir muita gente. Vou mudar até a corzinha aqui para vocês. No governo de Itamar Franco, quem era o ministro da Fazenda, olha, no governo de Itamar Franco, quem foi convidado para ministro da Fazenda foi esse cara aqui, ó, FHC. Quem é FHC, professor? Fernando Henrique Cardoso. Ele era ministro da Fazenda e ajudou a elaborar o plano real. Ele, em 94, ele abandona o governo de Itamar Franco para concorrer a presidente da República, tá bom? E nesse mesmo ano temos aí o lançamento do plano real, em 1994, durante o governo de Itamar Franco. E o próximo presidente eleito é nada mais, nada menos, baseado aí nesse sucesso do Plano Real, Fernando Henrique Cardoso, um dos mentores do Plano Real. Então vamos lá dar uma olhadinha nas questões. Você sabendo essa ordem cronológica de presidente, esse momento um pouco conturbado, em que um é eleito, outro morre, outro renuncia e é o vice que assume, é interessante você saber sobre isso, porque confunde muito a cabeça da galera. Você vai ver que a banca colocou isso tudo nas alternativas para te deixar confuso. Vamos lá.
Ernesto Geisel seria muito simples, porque a gente sabe que ele foi um dos governos militares. Vou mudar a cor, que eu não gosto de corrigir com azul, não. Gosto de corrigir com vermelho. Fernando Collor de Mello, olha, esse aqui pode confundir, porque foi teoricamente durante seu governo, teoricamente, mas ele renuncia em 92, Itamar Franco vai até 94, e é justamente no governo de Itamar Franco. Fernando Henrique Cardoso, muita gente marcaria essa alternativa, se tivesse nervoso na hora da prova, se aqui tivesse cobrando um dos elaboradores do Plano Real, seria corretamente Fernando Henrique Cardoso, mas não é. Perguntou em que governo foi lançado, quem era o presidente. Então, essa também está incorreta. A resposta correta está aqui, alternativa D de dinossauro, Itamar Franco. José Sarney sabe que foi o nosso primeiro presidente civil eleito indiretamente após o regime civil-militar. Ok? Então, a alternativa correta, alternativa D. Então vamos lá para a próxima. Essa foi moleza, tranquilo, tranquilo. A alternativa 2 é uma questão que cai constantemente na prova da ESA. Não só na prova da ESA, como também qualquer outro tipo de concurso público que cobre história. A história adora esse personagem, que nada mais, nada menos, Getúlio Dornelles Vargas. Então vamos lá, alternativa? Vamos ver sobre o que ela cobrou pra gente? Vamos à leitura. Assinale, dentre as preposições abaixo, aquela relacionada às características descritas do Estado Novo. Bom, se você não falou que era sobre o governo Vargas, justamente, Estado Novo, governo Vargas. Vargas, ele entra através de um golpe de 30 a 34, é o famoso governo provisório, de 34 a 37, o governo constitucional, e de 37 a 45, o Estado Novo, a famosa ditadura Vargas. Vou botar aqui, ó, de 1937 até 1945, é o Estado Novo. Vamos ler e comentar alternativa por alternativa para ver qual se encaixa melhor no Estado Novo. Vamos lá? Detalhe, se você pretende fazer a prova ano que vem, a próxima prova da ESA, estude Getúlio Vargas. Estude muito, porque ela cai com uma frequência absurda. Então vamos lá. A alternativa A, separação entre o Estado e a Igreja. Isso ocorreu durante o governo Vargas? Não. Isso já acontece durante a República, lá em 1889, tá bom? Fim da política do café com leite? Bom, essa daqui acontece quando Vargas dá o golpe em 1930. Também está errado. A implementação da reforma financeira conhecida como encilhamento? Também não, porque o encilhamento é característica lá de Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, né? Governo dos dois. Então, aqui está incorreta a alternativa A. Vamos à alternativa B. Instauração, opa, tem um A a mais aqui, não considere, vou ler novamente, instauração do estado de emergência. Olha aí, ok. Vargas dá o golpe em 37 porque ele diz uma ameaça comunista, uma ameaça da intentona comunista, uma tentativa de atentado contra ele e sua família, e ele dá o golpe em 37. Diversificação da produção agrícola, positivo. Estímulo ao desenvolvimento industrial, positivo. Temos aí a criação da siderúrgica nacional, olha aí a indústria de base crescendo, e o uso do populismo para conquistar a simpatia dos trabalhadores. Bom, Vargas ele utiliza do populismo durante 30 até o fim da sua carreira política, que é com a sua morte na década de 50. Mas não é tanta característica do governo Vargas do Estado Novo. Populismo tem em outros momentos que ele é muito mais populista, mas aqui a gente pode dizer que ele tem o DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda, que é feito para melhorar a imagem de Vargas e também do Estado Novo. Não está de todo errado não, mas até então vou deixar aqui grifadinho aqui, ó, é a mais correta. Vamos à alternativa C. Abertura política? Claro que não, pelo contrário. Vargas dá um golpe, ele não tem abertura, tem um fechamento político. Reforma econômica conhecida como Plano Cruzado? Plano Cruzado, gente, é mesmo? Plano Cruzado surge com o Sarney, lá em 86, se eu não me engano, tá bom? E o alto índice de desemprego? Bom, a gente tem um alto desemprego até hoje, então não é característica do Estado Novo. Estabelecimento de eleições diretas para presidente, ó, eleições diretas. Galera, nós estamos falando de um golpe civil em que Vargas se tornava o ditador, o personagem do Estado Novo. Ninguém seria mais eleito presidente. Ele era o
presidente. Então, eleições diretas é uma mentira, isso está errado. Abertura econômica aos produtos estrangeiros e redução drástica da inflação? Também não. Então, a alternativa D está incorreta. Vamos à alternativa E, exercício da presidência da República por militares. Galera, em 2 momentos da história brasileira ocorreu ocorreram presidentes militares. Quando foram? Lá no início da República, em 1889, iniciando aí com Deodoro da Fonseca, posteriormente seu vice assume Floriano Peixoto, e depois em 1º de abril, de quando? 1º de abril de 1964 até 85, que é o regime civil-militar ou ditadura civil-militar, tá bom? Então, vamos ver qual é o período que mais se encaixa com isso? Não se encaixa no Estado Novo, tá bom? Já tá errado. Período de desenvolvimento conhecido como milagre econômico. Então a gente já sabe que está falando sobre o período do regime militar. Então está incorreta. A mais correta é a B de bola. Instauração do estado de emergência, diversificação da produção agrícola, estímulo ao desenvolvimento industrial e o uso do populismo para conquistar a simpatia dos trabalhadores, o pai dos pobres. Alternativa correta D, B de bola. Então vamos para a próxima. A próxima também é uma questão que cai bastante na prova da ESA, cai com muita frequência, não é a primeira vez que cai sobre esse assunto e você precisa saber. Inclusive temos um vídeo aí, um dos primeiros vídeos do nosso canal é sobre isso, ok? Vamos lá, sobre expansão ultramarina portuguesa. Vamos à leitura. No século XV, Portugal inicia um processo de expansão ultramarina, em que uma das finalidades era de caráter mercantil. O que significa de caráter mercantil? De caráter para lucrar dinheiro. Esta situação criou imediatamente uma ameaça aos interesses comerciais dos. Basicamente, quem foi ameaçado com essa expansão ultramarina? Quem passou a tomar prejuízo? Vamos aqui a um desenho que eu vou fazer para vocês rapidinho, que você vai entender rápido quem é que foi ameaçado, tá bom? Vamos lá, um desenho bem rústico aqui, não se apega a detalhe, estou fazendo um mapa, tá? O mapa, vou explicar já já o que é. Aqui é a Península Ibérica, aqui é onde é Portugal, mais ou menos aqui onde é Portugal. Aqui temos África, vou botar só África, Mar Mediterrâneo, isso aqui, ó, Península Itálica, ok? Vamos agora mudar a cor para explicar uma coisinha para você. As especiarias, que era essa mercadoria que queriam, que comercializavam, essa que dava dinheiro, ela vinha de vários lugares da Ásia e iam para entrepostos comerciais, ok? Vou botar aqui uma setinha melhor, mais bonitinha, pronto, aqui. Vinha para entrepostos comerciais. Daqui, os comerciantes genoveses e venezianos da Península Ibérica pegavam essas mercadorias aqui no entreposto comercial. Ó, vou colocar outra cor, né, para ficar mais interessante. Verdinho, venezianos, ó. Pegavam essas mercadorias aqui e distribuíam através do mar Mediterrâneo para toda a Europa, para a região onde hoje é a França, onde é a Península Ibérica, onde tem Portugal e Espanha, Inglaterra, tá bom? Para várias regiões da Europa através do mar Mediterrâneo. Então, diante dessa situação, a gente percebe que essa galerinha aqui da Península Ibérica, esses comerciantes da Península Ibérica, principalmente genoveses e venezianos, que lucravam muito com isso. Então, galera, presta atenção, hein? Vou botar a cor preta para representar Portugal. Quando Portugal resolve fazer o famoso périplo africano, dando a volta aqui pela África para chegar até as Índias e pegar diretamente do fornecedor as especiarias, quem é que toma um prejuízo com isso? Quem passa a ter um grande concorrente? Os comerciantes da Península Ibérica, principalmente genoveses e venezianos. Entendeu quem toma o prejuízo? Quem começa a perder dinheiro são essa galerinha aqui que pegavam, tinham praticamente o monopólio desse comércio no mar Mediterrâneo. Tudo bem? Então vamos lá, vamos olhar aqui as alternativas e ver qual se encaixa melhor nessa explicação bem simples que eu trouxe para vocês. Vamos lá dar aquela olhada? A alternativa A diz os alemães. Galera, a Alemanha passa a existir somente a partir do século XIX, tá bom? Nem existia a Alemanha aqui, tá? Tinham reinos ali que não era a Alemanha que a gente conhece hoje. Então, errada, alternativa A.
Alternativa B, holandeses. Os holandeses passam a ganhar, passam a comprar essas especiarias, então também está errado. Os espanhóis, claro que não, porque os espanhóis eles seguem outro caminho, tentam chegar na Índia por outro caminho e vão acabar encontrando o quê? A América, tá bom? Com Cristóvão Colombo. Então os espanhóis também não. Alternativa D, venezianos. Opa, até então tudo bem, mas não sai marcando não. Por quê? Porque a próxima pode ter comerciantes da Península Ibérica. Aí estaria mais certo, porque não é só os venezianos. Temos também os genoveses que a gente poderia citar. Então a alternativa E diz o seguinte, franceses, incorreto. A única alternativa mais correta é a alternativa D, venezianos. É assim que você tem que fazer a questão. Você não tem que sair marcando, porque vai que a próxima está mais certa do que a anterior. Isso acaba prejudicando muita gente. Ok, galera? Então, a alternativa D de dinossauro é a resposta desse exercício número 3. Vamos lá para o próximo exercício número 4. Um exercício também que trouxe polêmica para alguns alunos, porque, segundo algumas pessoas acreditam, que a prova da ESA cobra somente história do Brasil. Sendo que, se você for olhar na historiografia, o Brasil só passa a ser Brasil a partir de 1822 com a independência. Antes disso, nós estamos falando do quê? O que a gente chama de Brasil colônia é nada mais do que uma história de Portugal, de uma expansão ultramarina portuguesa. Nós éramos uma colônia portuguesa. Então, qualquer assunto que se trata de Portugal de 1500 até 1822 é assunto de história do Brasil. Deu para compreender? Muita gente falou, mas a União Ibérica não está prevista no edital. Claro que sim. Um grande exemplo. Quando você cita aí invasões estrangeiras, não dá para falar de invasões estrangeiras sem saber o que foi a União Ibérica, não é verdade? Para entender por que a Holanda invade o território do Nordeste brasileiro, inclusive tem um vídeo exclusivo desse aí para vocês, você precisa saber o que foi a União Ibérica, ok? Então não adianta chorar, questãozinha bacana, tranquila, que era para você ter colocado no bolso. Vamos à leitura aqui sobre a chamada União Ibérica. Podemos afirmar que... Vamos analisar alternativa por alternativa? Vamos lá. Alternativa A. Como consequência desse período, a França invade o território brasileiro em sua porção nordeste, a partir de 1624? Errado. Quem é que invade aqui em 1624? Os holandeses. Minha coisa está horrível, minha letra aqui. Mas tá bom. É que eu estou usando o mouse. Os holandeses, correto? Tá vendo que você precisaria saber quem invadiu o território brasileiro, o Nordeste brasileiro, por causa da União Ibérica? Foram os holandeses, não foram os franceses. Ficou horrível, meu holandês, mas deixa assim mesmo. Então a alternativa A está incorreta. Vamos a B. Como consequência desse período, os territórios antes dominados por Portugal passaram a ter como língua oficial o espanhol. Também alternativa falsa, não tem nada com nada. Alternativa C, atenção, hein? Período entre 1580 e 1640, em que o rei da Espanha, Filipe II, passou também a ser rei de Portugal. Mais ou menos certa. Até agora a mais certa. Vou explicar por quê. Realmente a União Ibérica é esse período de 1580 a 1640, em que o rei da Espanha passa a ser rei de Portugal. Só que Filipe II, ele é coroado rei de Portugal como Filipe I. E ele não é o único monarca que governa a União Ibérica. Ele é apenas um dos monarcas. Temos aí mais 3 monarcas que vão governar a União Ibérica. Ele não é o único. Dá a se entender que ele é o único. Mas até então, essa é a mais correta. O aluno tem que ficar reclamando disso na hora da prova, não, porque o interessante para você é passar. Você tem que achar a mais correta, ok? Vamos à letra D. Período em 1580 a 1640, em que o rei de Portugal, Filipe I... Não, Portugal estava até sem rei naquela época, né? O rei, a gente sabe que morreu, assume o seu tio, que já era velhinho, também acaba falecendo. Passou também a ser rei da Espanha? Incorreto. Essa aqui pode confundir. Aluno desatento marcaria essa daí. Como consequência desse período, a alternativa é, estou lendo, tá? Como consequência desse período, a Espanha passou a ser um adversário econômico de Portugal? Claro que não, passou a ser um aliado, tendo em vista que temos o mesmo monarca coordenando, administrando os 2 reinos, ok? Então a alternativa mais correta é a alternativa C, que diz o período
entre 1580 e 1640, em que o rei da Espanha, é o primeiro, Filipe II, passa também a ser rei de Portugal e ele é coroado o quê? Filipe I, tá ok? Então a alternativa correta C de caixote. Vamos aqui para a próxima, a nossa quinto exercício da prova da ESA 2017. Vamos à leitura, hein? Esse eu achei que o cara tem que ser esperto para resolver essa daqui. Tem que ser esperto. Vamos lá. Dentre as revoltas ocorridas no período da Primeira República, aqui o aluno já tem que ter na mente. O que é a Primeira República? Começa ali em 1889 e vai até 1830. Esse recorte é a Primeira República, tá bom? Houve na década, olha aqui, hein? Na década de 1910. O que significa na década? É em 1910? Não necessariamente. É entre 1910 e 1919. Entre 1910 e 1919, quando ele diz na década. Vencida pelas tropas federais, conhecida como... basicamente ele quer uma revolta que ocorreu na Primeira República, ocorrida na década. Ele não disse a data, ele disse na década. Então vamos analisar. Eu, quando olhei essa questão, vi 1910, já procurei revolta da Chibata e não achei. Acredito que se ele colocasse revolta da Chibata ia gerar muito mais polêmica. Mas vamos à leitura. Revolta da vacina. O que o aluno... Vou fingir que sou uma aluna que agora não sei a data exata de quase nenhuma das questões abaixo, tá bom? Mas a ESA exige que você tenha uma noção de data de revoltas, de acontecimentos históricos, tá bom? Vamos lá. Eu sei que a revolta da vacina aconteceu no início do século XX. Não sei a data exata. Então deixa aqui assim, meio em aberto, um asterisco aqui. Pode ser essa daqui, ok? Mas eu sei que a Guerra de Canudos aconteceu no século XIX, lá no final do século XIX, né? Na Primeira República ali, nos primeiros presidentes, civis do Brasil, né? Não é verdade? A gente tem ali, eu sei mais ou menos, mas o exato ocorreu em 1897. Mas se o aluno não souber, ele tem que pelo menos saber o que aconteceu durante esse período. Essas três aqui, ó, que eu estou grifando para vocês, aconteceram no século XIX, tanto Revolta da Armada como Revolução Federalista, tá? Todas na década de 1890. Então eu já arriscaria todas elas. A única que eu ficaria em dúvida seria a Guerra do Contestado e Revolta da Vacina, correto? Já tem 50% de chance de você acertar aí. Mas a resposta correta é Guerra do Contestado, porque Revolta da Vacina acontece em 1904, galera. 1904. Ficou feio aqui 1904, mas tá bom. 1904, ok? Por isso ela está incorreta. A única correta é a Guerra do Contestado, que acontece em 1912 até 1916, no sul do Brasil. Ok? Resposta correta é de exato. Vamos nessa. Vamos para a próxima. Última questão da ESA 2017. Última questão de história, né? Vamos à leitura. No dia 1º de maio de 1865, Argentina, Uruguai assinaram o Tratado da Tríplice Aliança para atuarem contra o Paraguai. O que nós estamos falando aí, gente? Guerra do Paraguai. Assunto que eu recomendei que você assistisse e estudasse. Inclusive, recomendei para você um documentário brasileiro do History chamado A Nossa Grande Guerra, que trabalha muito bem isso. Quem assistiu tirou essa questão de letra. Então vamos nessa. Nessa oportunidade, escolheram para exercer a função de comandante das forças aliadas para a invasão do Paraguai. Quem foi escolhido como comandante lá no tratado em 1º de maio de 1865? Por quê? Já botaram aqui na alternativa A, Luiz Alves de Lima e Silva, que todo mundo sabe que foi um grande militar nessa luta, que inclusive venceu essa luta com as tropas brasileiras, porque a Argentina e o Paraguai, eles deixam a batalha no meio da guerra, tá bom? Então Luiz Alves de Lima e Silva a gente sabe que ele não foi escolhido inicialmente. A resposta correta e que gerou muita polêmica é Bartolomé Mitre. Bartolomé Mitre. Só que a questão trouxe qual nome? Que a alternativa é a correta, Bartolomeu Mitre.
Você vai ficar chateado na hora de fazer a prova? Cara, o aluno não pode contar com anulação de questão. Ele tem que, mesmo sabendo a resposta correta, que ela pode ser anulada ou não, você tem que ir para dentro. Você tem que saber a mais correta, como eu venho dizendo, ok? Você deveria saber que descartar Solano Lopes, que ele na verdade era o presidente ditador do Paraguai, então a alternativa C está incorreta. Osório também participa da guerra em determinado momento, ok? Ao lado do Brasil, né? Manuel Luiz Osório, então também está incorreta. A única correta, Bartolomé Mitre ou Bartolomeu Mitre, como alguns autores trazem. E é isso que a banca vai alegar, que alguns autores brasileiros tratam como Bartolomeu Mitre, ok? Não fica chateado não, é assim que você faz questões. Você tem um monte de coisa errada, mas você tem que saber lidar com isso. Você não pode, essa aqui vai ser anulada, caguei, não importa para isso aqui, vai ser anulada. Não, você tem que confiar. Tanto que, se eu não me engano, já saiu o gabarito oficial e não anularam nada. Não anularam nenhuma questão dessa prova, pelo menos da de história, se eu não me engano. Se for anulada alguma, deixa aí no comentário para a gente discutir sobre esse assunto. Tudo bem, galera? Muito obrigado mesmo por você assistir esse vídeo até esse presente momento. Ficou um pouco longo, mas eu quis corrigir os 6 exercícios no único vídeo para que você que está se preparando para a próxima prova tenha uma noção do que você vai encarar, ok? Logo, digo que você pode contar com o canal Nota 10 História, pode contar comigo, professor Eduardo Luiz. Então inscreva-se aí, que eu vou tentar postar com muito mais frequência vídeos que possam ajudá-lo, tanto vídeo de conteúdo como vídeo de correção de exercício. Obrigado mesmo, deixa aquele tapa no joinha e compartilhe esse vídeo com seus amigos e até a próxima. Valeu!